Oi, crianças, bom dia! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Muito bom! Vamos para mais um encontro? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu vou colocar um áudio que a Eli mandou pra gente, tá? Pra gente fazer a oração junto com ela e a oração inicial também. Vamos lá. Bom dia, crianças. Tudo bem com vocês? Vamos fazer a oração do anjo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e ilumine. Amém? Vamos fazer a oração inicial. Ela nos dará pistas do assunto. Deus, nosso Pai, o povo que guiastes pelo deserto, ao chegar à terra prometida, quis ter reis. Ensina-nos a reconhecer que somente Tu és o Rei de nossas vidas, pois cuida de todos com muito carinho. Amém? Espero que vocês gostem do encontro de hoje. Fiquem com Deus. Amém? Beijos. Beijo, Eli. Obrigada. Estamos com saudade de você, né? Então vamos lá, vocês ouviram ele falando, né, sobre reis. Então o encontro de hoje, nós vamos falar sobre juízes e reis, a terra, os juízes e os reis. No encontro passado, nós falamos de Moisés, lembra? Que Moisés foi o escolhido por Deus para guiar o povo no deserto até a terra prometida. Eles andaram tanto no deserto que Moisés acabou falecendo. E aí Deus escolheu um substituto para Moisés. Né? Então, que foi Josué. Então, Josué, quando Moisés morreu, foi o responsável por guiar o povo até a terra prometida, tá? Eu vou ler um texto rapidinho, a gente já lê a palavra. Quando Moisés morreu, Deus colocou Josué como chefe do povo. Ele disse para Josué: assim como eu estive com Moisés, eu estarei contigo. Seja firme e corajoso, porque farás este povo herdar a terra que a teus pais eu jurei dar. Então Josué disse ao povo para pegar o alimento, porque dentro de 3 dias eles atravessariam o rio Jordão e entrariam no país que Deus tinha lhe dado. Então quando Josué ele assumiu, né, como chefe do povo, eles já estavam quase chegando lá na terra prometida, né? O povo permaneceu muito tempo no Egito. Depois, estrangeiros passaram a dominar a terra prometida. Foi necessário que as 12 tribos de Israel se organizassem e libertassem a terra ocupada pelos reis de Canaã. A partilha da terra não foi fácil, porque foi marcada por lutas, guerras e muitas dificuldades. Mas com a ajuda de Deus, o povo hebreu libertou a terra dos domínios dos reis cananeus e passou a viver numa terra livre. Era preciso estabelecer uma organização para todo mundo. Então, por isso, né, eles fizeram uma grande reunião. Então, vocês lembram que a gente falou do Jacó, dos filhos de Jacó, que a partir dali criaram as 12 tribos de Israel, né? E essas tribos, elas tiveram seus descendentes. Então, essas pessoas das 12 tribos, né, os descendentes, eles fizeram uma grande reunião para poder escolher quem ia representar os hebreus a partir daquele momento. As questões de justiça seriam julgadas pelos juízes, que eram também chefes escolhidos pelos líderes de cada tribo. Durante 200 anos, muito tempo, né? 200 anos, o povo viveu bem organizado, partilhando com igualdade os seus bens. As famílias viviam em tribos e os juízes mantinham a organização do povo. Dentre muitos juízes que tinham naquela época, tinha Sansão, Débora e Samuel. O tempo foi passando e o povo começou a ficar desunido, desorganizado. Já tinha gente até praticando corrupção. Corrupção, vocês sabem o que é, né? Então, por conta de dinheiro ou de interesse, a pessoa vai lá e faz coisa errada. Os estrangeiros invadiram a terra e aí o povo começou a sofrer com guerras, roubos e até agressões. Eles tinham que encontrar uma saída. Foi então que os anciãos, isso é, as lideranças mais ricas, que já moravam em cidades, procuraram Samuel, que era um juiz, né? E pediram para Samuel escolher um rei para a nação. Tá bom? Então, nós vamos, na palavra, ver essa parte em que
os anciãos vão até Samuel e pedem um rei para essa nação que estava tão desorganizada, tão bagunçada, tá? Então a palavra é 1 Samuel, né? Samuel tem dois livros de Samuel na Bíblia, 1º e 2º. Nós vamos ler lá em 1 Samuel, capítulo 8, do versículo 1 até o 9. Tá bom? Vou ficar em pé para ler a palavra. Os anciãos querem um rei, né? Quando envelheceu, Samuel colocou seus 2 filhos como juízes em Israel. Seu primeiro filho chamava-se Joel e o segundo Abias. Os 2 exerceram o cargo de juiz em Bersabeia. Eles, porém, não seguiam o exemplo do seu pai, deixando-se levar pela ganância. Aceitavam suborno e distorciam o direito. Todos os anciãos de Israel se reuniram e foram até Samuel, em Ramá. Eles disseram a Samuel: Veja, você já está idoso, e os seus filhos não seguem o seu exemplo. Por isso, escolha para nós um rei que nos governe, como acontece em todas as nações. O que eles disseram? Dê-nos um rei que nos julgue. Não agradou a Samuel, que então invocou a Javé. Porém, Javé disse a Samuel: Atenda à voz do povo em tudo o que eles estão pedindo, pois não é a você que eles estão rejeitando, mas a mim. Não querem mais que eu reine sobre eles. Assim como tem feito desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, eles sempre me abandonam para servir a outros deuses. É o mesmo que estão fazendo com você. Atenda ao pedido deles, contudo, mostre com clareza e explique para eles os direitos do rei sobre eles que irá reinar. Palavra do Senhor, graças a Deus, né? Então, os anciãos eles foram até Samuel e falaram: olha, a gente precisa de um rei, né? Os seus filhos eles não seguem esse exemplo, eles não conseguem governar o nosso povo. E aí Samuel recorreu a Deus que falou: faz o que eles estão pedindo, né? Faz o que eles estão pedindo, porque desde que eu tirei o povo hebreu do Egito, eles me decepcionam, me deixam triste. Então, crianças, essa palavra mostra, né? Então, Moisés foi lá, recebeu de Deus os 10 mandamentos, falou com o povo, mostrou, pediu para o povo seguir. As pessoas seguiram ali um pedacinho, depois vai passando o tempo, as pessoas foram se desunindo, esquecendo, criando briga, criando confusão, intriga. E aí, na verdade, esse povo desuniu, e aí Josué, quando Moisés faleceu, tentou unir o povo. Então, foi feita essa grande reunião para escolher os juízes, né? E um desses juízes era Samuel. Tá bom? Então, um texto aqui que eu quero ler para vocês, que é bem legal também, que ele fala sobre os primeiros reis de Israel. Então, quem foram os primeiros reis que governaram Israel? Então, Samuel, né, que era esse que estava bem velhinho, ele ungiu Saul como o primeiro rei de Israel. Então, Saul foi o primeiro rei de Israel. Naquele tempo, o rei não usava essas coroas que a gente vê hoje, né? Aquelas coroas grandes de ouro. Naquele tempo, o rei não usava coroa. Ele recebia um óleo, né? Ele recebia um óleo na cabeça, e aí essa era a posse que dava-se ao rei, derramava óleo na cabeça dele. Saul era forte, era guerreiro, né? Era corajoso, e ele era um grande guerreiro. Ele derrotou vários exércitos inimigos que tentaram invadir Israel. Só que ele começou a se sentir muito forte, muito poderoso, mais do que Deus. E aí ele esqueceu de Deus, né? Ficou infiel para Deus. E aí ele já não servia mais como rei para o povo. Porque um rei ele tem que governar pensando no povo. Então Samuel foi lá e escolheu um outro rei, que era um jovem pastor de Belém chamado Davi. Vocês conhecem a história de Davi, né? Vocês já devem ter ouvido falar de Davi, que ele era novinho, pequenininho, magrinho. Ele foi lá, tirou uma pedra e pá, derrotou o Golias. Vocês devem conhecer essa história do Davi. Então, Davi foi o segundo rei de Israel. O primeiro foi Saul e o segundo foi Davi. Só que o Davi, ele só virou rei quando Saul morreu.
Então ele foi o segundo rei. Só quando Saul morreu é que Davi assumiu. Davi era um homem com coração bom, né? Deus se agradava muito de Davi. Ele até falhava, porque todos nós humanos, nós falhamos. Mas ele ia lá, ele pedia perdão, né? E Deus perdoava as fraquezas de Davi. E aí Davi, ele compôs vários cantos bonitos, várias orações bonitas, né? No livro dos Salmos, a gente encontra muita coisa que foi escrita por Davi, tá? Então Davi, ele unia os povos, até os povos vizinhos, Davi conseguiu unir durante o seu reinado. Mas aí o Davi morreu, né? Davi ficou velhinho e ele morreu, ele governou até a morte. Quando Davi morreu, quem assumiu foi o filho dele, que foi o Salomão. Então Salomão era filho de Davi e foi o Salomão que assumiu, né? Foi ele que construiu o templo de Jerusalém, onde ficou guardado a Arca da Aliança, né? Que ficou lá guardado os 10 mandamentos, as tábuas da lei, que tinha os 10 mandamentos. Só que o Salomão, ele também foi infiel a Deus, porque ele ficou poderoso, né? O dinheiro, aquela riqueza acabou corrompendo o coração de Salomão e ele foi infiel a Deus. Quando ele morreu, o povo estava muito dividido. Então o rei que teria que unir as pessoas acabou dividindo, eles estavam se sentindo perdidos de novo. E com o tempo, né, o povo perdido, sem um rei que unisse, o povo se esqueceu de Deus de Abraão, Isaac e Jacó, né, que é o Deus que a gente falou nos encontros anteriores. Então, Salomão, ele também não conseguiu se manter fiel a Deus e ele acabou deixando Deus triste, né? Então, crianças, quando Jesus ele veio aqui para a Terra, né, que vocês sabem a história de Jesus, quando ele veio aqui para a Terra, ele também foi ungido para governar as pessoas. Então, quando a gente fala que Deus reina sobre o seu povo, quer dizer o quê? Quer dizer que onde tem Deus, tem felicidade, tem alegria, tem amor, tem vida, tem dignidade, né? Então, o nosso papel aqui, né, da gente falar sobre a palavra de Deus, de vocês contarem sobre Deus para os seus amigos, para os seus vizinhos, é pra gente fazer com que Deus continue reinando sobre o seu povo, né? Porque agora a gente não tem mais um rei. Então, o nosso rei é o próprio Deus. E para que ele governe seu povo, ele escolheu nós todos aqui, escolheu vocês, para a gente viver o que Deus orienta, né? Pra gente viver os 10 mandamentos. Então nós somos o povo de Deus. E Deus é o nosso rei, né? Jesus é o nosso rei. Então, esse reino de amor, né, para todo o povo, nós somos os escolhidos para fazer com que esse reino cresça, ele se multiplique, né? Então, Jesus, quando ele esteve aqui na Terra, ele fez o reino de Deus acontecer, né? Ele mostrava o reino de Deus. Como que ele mostrava o reino de Deus? Pela sua acolhida, pelos seus milagres, pelas coisas que ele defendia, pelo que ele falava para as pessoas, né? Tudo isso eram provas que Jesus ele lutava ali pelo reino de Deus, lutou toda a sua vida para que as pessoas conhecessem o reino de Deus. Então, quando a gente acolhe a mensagem de Jesus, quando vocês ouvem essa palavra e colocam ela no coração, a gente está manifestando, guardando um pouquinho desse reino, do reino de Deus na nossa vida, né? E assim, tem várias formas da gente fazer com que o reino de Deus ele esteja presente na nossa vida. Quando a gente ajuda alguém, quando vocês ajudam a mãe em casa, né? Isso é uma prova do reino de Deus. Quando a gente cuida de alguém doente, dá comida para alguém que está com fome, quando a gente luta pelo amor e não pelo ódio. Então, quando vocês fazem isso, quando eu faço isso, quando a Eliana faz isso, quando todos fazemos isso, a gente mostra, a gente luta para que o reino de Deus ele cresça, né? E que a palavra de Deus se espalhe pelo mundo todo. Tá bom? Então, todos nós, homens, somos chamados para entrar no reino de Deus, fazer com que ele cresça, né? Pra gente anunciar essa palavra, essa bondade e esse amor que Jesus
ele pregou durante toda a sua vida, não? E aí, como atividade, hoje vocês não vão ficar livres da atividade. Como atividade, já que a gente está falando de rei, de governo, a atividade de hoje é diferente. Vocês sabem que nós temos alguém no poder que nos representa, né? No caso do Brasil, que é uma democracia, nós temos um presidente. Então, para que um presidente governe o povo, ele tem que ter habilidades, ele tem que ter valores, ele tem que ter uma série de habilidade mesmo, né? De coisas que precisam para governar um país. E eu queria que vocês falassem, né? Escrevessem ou desenhassem quais são as habilidades, quais são os valores que vocês acham importante para alguém que vai governar um povo. Mas quais são os valores conforme a vontade de Deus, tá bom? Então, quais são os valores que esses reis aqui na época eles tinham que ter para governar conforme a palavra de Deus? Quais são os valores que hoje um governador, um presidente, um prefeito tem que ter para governar o povo conforme a vontade de Deus? Tá? E aí eu preciso de, pelo menos 3 valores que vocês acreditam que uma pessoa que vai governar um povo precisa ter, tá bom? Mas um valor segundo a vontade de Deus. Né? Então, por exemplo, se a pessoa é um assassino, sei lá, um exemplo, tá? Se a pessoa tem uma postura de um assassino, ela não vai governar o povo conforme a vontade de Deus, porque isso não agrada a Deus, né? Então, quais são os 3 valores, ou pelo menos 3 valores que vocês acreditam que sejam importantes para alguém governar um povo, um país, uma cidade, tá bom? Aí eu vou pedir só uma coisa para vocês. Escrevam esses valores, tá? Ou falem, ou gravem, enfim, até amanhã à noite, né? Domingo à noite, porque na segunda a gente vai juntar todos esses valores e ver depois quais foram os principais, né? Quais são os mais votados. E aí depois eu vou contar pra vocês, tá? Pra ver se a gente tem o mesmo entendimento dos valores, né? Então a gente divide depois com o grupo esses valores, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida na atividade, por favor, me escrevam ou liguem e aí eu ajudo. Pode perguntar para a mãe, para o pai, para o vizinho, para a madrinha, para o papagaio, para o cachorro. Não, o cachorro não vai responder, né? Mas podem perguntar para todas as pessoas que vocês quiserem, tá? Quanto mais pessoas, né, melhor. A gente vai ter um monte de valor aqui para conversar. Tá bom? Então, o nosso encontro de hoje foi sobre esse momento, né? Que o povo chega na Terra Prometida e aí começam essas questões de governo, de estrangeiros, né? Que invadiram a Terra, que era a Terra Prometida, para tentar tirar do povo hebreu, mas os hebreus lutaram, eles conseguiram vencer. E aí, eles lutaram muito por essa terra, né? Por esse povo. E aí, nós lemos a palavra aqui de Samuel. Vocês depois quem tem a Bíblia em casa, dá uma lidinha, tá bom? Podem ler igual a gente faz na sala, ler 1, ler 2, ler 3 vezes até entender um pouco essa palavra. Tá bom, criança? Já falei demais hoje, né? Vamos fazer uma oração final, né? E agradecer a Deus por esse encontro. Logo a gente vai se ver pessoalmente, mas obrigado pela participação de vocês, pelo retorno, tá? O retorno das atividades é a presença, não se esqueçam disso, mandem as respostas, por favor. E que vocês tenham uma semana maravilhosa e logo a gente vai se encontrar. Amém? Vamos fazer a oração final aqui, tá bom? Pai querido, Tu és nosso verdadeiro Rei, que nos governa com justiça e bondade. Ilumina os nossos governantes para que ajudem todo o povo a ter o que realmente precisa e conduz o nosso país pelos caminhos da paz. Amém. Então, que Deus consiga iluminar os nossos governantes, né, para que eles governem para nós, para o povo. Como Deus, como Jesus, quando Ele esteve aqui, Ele esteve para nós, por nós. E Deus é por nós, né, nos governa e é por nós, para sempre. Tá bom, crianças? Obrigada. Boa semana para vocês, para a família. Fiquem com Deus e fiquem bem. Um beijo.